Graça e paz, irmãos. 19 de agosto de 2020, cidade de Alto Paraíso de Goiás. Um dia quente, típico de verão aqui está muito quente, mas está um dia bonito. E nós estamos dando continuidade àquela reflexão que iniciamos já nos 2 vídeos anteriores, de uma forma assim, bem genérica, sobre o crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é uma necessidade de todo servo de Deus, de todo cristão. E o texto baseado na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. E nós falávamos no vídeo anterior sobre o que a graça representa, quais são as características da graça, o que é a graça. Né? Então, para a gente crescer na graça, nós precisamos entender o que a Bíblia diz a respeito da graça. Né? Nós precisamos crescer e nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, dos princípios espirituais, para que a gente possa entender e vivenciar a graça de Deus em toda a sua plenitude. Né? Em primeiro lugar, nós falávamos que a graça de Deus é um dom. É um dom, é uma dádiva, é um favor, é um cuidado. E alguém já disse, né, que é um favor imerecido. E eu questionei muito a respeito desse tema, né? Dada a importância que nós temos no contexto da criação, como Deus nos ama, né? Nós somos a coroa da criação. Mas depois eu entendi, quando eu li em Efésios o que Paulo escreveu a respeito, né? Quando ele fala que a graça não se manifesta na minha vida pelo mérito das minhas obras. Quer dizer, eu não tenho como chegar diante de Deus e manter aqui uma conduta, ser bom, ser bondoso, ajudar, fazer, acontecer, depois chegar diante de Deus e exigir dele. Não, agora sou obrigado a manifestar a graça. Né? Então seria como se fosse assim uma troca, né? Eu estaria permutando com Deus. Eu vou ser bom e o Senhor manifesta a sua graça. E não é isso. Né? Nós vimos, inclusive, e vamos ver aqui mais detidamente, que a graça de Deus, ela não é sectarista, ela não é elitista, né? Ela não é exclusivista. A graça de Deus considera todos os homens. Né? E Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, cair a chuva sobre justos e injustos. Eu falei isso. Né? Então a graça de Deus é um favor, é um cuidado que Deus tem para conosco, é uma dádiva. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, ele explica, ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então é a fé. Então como é que eu adquiro fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que crescer no conhecimento para gerar essa fé que vai me revelar a graça salvadora. E que não vai atingir só os aspectos de perdão de pecados, não. Vai ser uma graça com uma amplitude, né? Pedro fala que a graça de Deus é multiforme, ela se manifesta de várias maneiras. Então eu vou vivenciar isso em toda a sua plenitude, mediante a fé. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça não vem de nós, não é pelo nosso mérito, não somos nós, com as nossas atitudes, que fazemos com que Deus libere a sua graça. Olha como é que ele é bonzinho, vou abençoar. Não é assim. Né? Isso não vem de vós, não é dom de Deus. Agora, ele explica assim, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque o homem tem essa tendência de fazer o bem e fazer tocar a trombeta diante dele. Né? E Jesus falou isso. Né? Quando você fizer algum bem, não faça tocar a trombeta diante de você, não atraia para você os méritos que são de Deus. Porque não é você que está fazendo o bem, é Deus que está te usando como instrumento para realizar o bem no seu próximo. Né? Deus que está fazendo isso. Então, não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Mas aí o que eu vou fazer? Então, não vou fazer obra nenhuma. A fé sem obras, ela é morta. Então, nós manifestamos a nossa fé através das obras. Né? Então, a nossa luz brilha diante dos homens, mas quem é glorificado é Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus é que é glorificado com isso, né? Quando a nossa luz está brilhando. Então, a luz que está brilhando aqui dentro não é uma luz própria, é uma luz que nós recebemos por comissionamento do próprio Jesus. Né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né?
E depois, antes dele partir, dele se assentar à direita do Pai, ele falou: vós sois a luz do mundo. Então ele nos outorgou essa condição de brilharmos essa luz, né? Então, quando nós brilhamos essa luz, nós iluminamos o caminho daquelas pessoas que estão em trevas. Elas vão se achegar a nós, né? Elas vão olhar e interessar e vão se achegar. E então nós vamos poder manifestar a graça de Deus através das nossas vidas. Então, ela é um favor. A origem, a fonte dessa graça é o amor de Deus, o amor eterno e incondicional, né? Então, a fonte de toda a graça, de todo cuidado, de todo favor, tem o seu nascedouro no amoroso coração de Deus. Deus, eu costumo dizer isso, ele não tem amor, ele é. Ele emana, ele radia amor, todo o tempo, eternamente. A experiência que Jeremias teve foi fantástica. Ele estava na sua meditação, quando, ali no momento de quietude, de oração, Deus o encontra e fala com ele assim: olha, que é uma mensagem que não era só para ele, mas para todos os homens, né? Porque através do povo de Israel, Deus revelou Jesus ao mundo. Então, Jeremias tinha uma importância nesse contexto como profeta. Então, Jeremias deixa registrado, né? E é uma coisa que me emociona muito quando eu leio ainda, até hoje, quando ele fala assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Benignidade. Procura no dicionário o que é benignidade. Benignidade não é coisa ruim, não. Deus não atrai o homem pelo sofrimento, pela dor, pela peste, pela praga, nada disso. Tem uma ideia equivocada de que Deus é assim. Ah, não está me servindo, não? Então toma. Toma peste, toma isso, toma aquilo. Não existe. Para mim não existe, né? Eu creio nesse Deus amoroso que manifesta a sua graça para todas as pessoas, e aqueles que querem usufruir assim mais restritamente, mais na intimidade, se voltam para ele, se entregam para ele, né? Então ele nos atrai com benignidade. Atrair é como se você pegasse um imã e pega um monte de taxinha, coloca assim, então as taxinhas vão se, né, agregar ao imã, né? Então Deus nos atrai com amor, com benignidade. Ele não traz ninguém pela dor. Quando o homem está sofrendo, ele vai a Deus para ser consolado. Ele não está sendo atraído pelo sofrimento, ele vai a Deus para buscar consolo. E ele vai e encontra. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Foi a promessa de Jesus. Então, esse atrair, Jesus fala, ele fala assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, através de quem que Deus atrai o homem para revelar o seu amor, a sua graça? Através de Jesus. Jesus estava se referindo à forma de morte que ele iria se submeter, se sujeitar, né, espontaneamente. Morte de cruz. Você já parou para pensar o que a cruz significa? No contexto dessa atração, todos atrairei a mim, para revelar o amor de Deus, a verdade de Deus, a verdade que liberta, para falar com os homens a respeito do verdadeiro caráter do Pai, né? Da verdadeira fé, do que eu ouvi lá do meu Pai. O que eu falo, não falo de mim, eu falo do que eu ouvi do Pai. Então a cruz, ela tem uma madeira no sentido vertical, que simboliza o direcionamento do homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e tem também uma horizontal, cruzando. Então, o cruzamento horizontal fala dessa nossa humanidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos da graça de Deus aqui também, que ela se manifeste. E o cuidado de Deus, ele vem, porque quem ama, já que a graça de Deus ela está alicerçada, né, no amor de Deus, quem ama, cuida. Você já ouviu esse ditado, não já? Então, porque Deus nos ama, ele cuida de nós. Enquanto você está dormindo, a atividade de Deus continua para te proporcionar um novo dia, um dia abençoado, e você levantar com o otimismo do salmista. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, regozijemos nele, né? O Senhor vai adiante de mim para endireitar os caminhos tortuosos. Então você acorda com aquela disposição, agradecendo pela vida, pelo dom da vida, agradecendo pela graça, né?
Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A segurança de Davi, né? Em paz me deito e acordo, porque o Senhor me sustenta. Então, saiba reconhecer em cada dia a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, né? Que tem origem, então, nessa fonte, que é o amor de Deus, o eterno amor de Deus. Então, a graça de Deus, ela se manifesta através de Jesus. Deus nos atrai à sua presença para que nós sejamos felizes e abençoados através de Cristo, né? Então, quando Jesus foi batizado nas águas, nós vimos ali a manifestação da Trindade, né? O Espírito Santo veio como pomba sobre Jesus, ali estava Jesus, o Espírito Santo, e ouviu-se a voz de Deus dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvir. Por que a ele ouvir? Porque ele tem a palavra de consolo, né? Ele tem a palavra de graça, ele tem toda a obra libertadora, toda a salvação que vocês precisam como seres humanos, né? Vocês precisam despertar e conhecer que vocês são filhos de Deus, que vocês, né, devem ser gerados pelo Espírito para desfrutar de toda a graça que eu tenho reservado para vocês. A todos quantos recebem a Jesus, a palavra diz que o Senhor lhes dá o poder de descobrirem, de despertarem, né? De serem feitos filhos de Deus, terem essa consciência, e a saber, os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram gerados pelo Espírito Santo. E se você foi gerado pelo Espírito, né, você passa a ter liberdade, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma liberdade sem licenciosidade, sem libertinagem, mas uma liberdade em Cristo. O Espírito Santo, ele assume o comando da nossa vida e ele nos conduz em segurança nesse caminho, e nós vamos nos aprofundando mais no conhecimento e vamos experimentando mais da graça de Deus. Eu vou parar por aqui e vou continuar na próxima mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.